Fala galera, Hugo Pessoa. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Paulo Lopes, cara que conheci através do ArtStation. Gostei bastante da arte que ele divulgou por lá. Ele vai contar um pouquinho também como foi que ele já conseguiu os jobs postando algumas coisas no ArtStation. Conhecer um pouco dele, aí, da trajetória dele, quais cursos, como foi que iniciou no projeto, quando foi que começou a realmente trabalhar e viver da arte, né, em 3D, hoje atuando na área de colecionáveis. Mas vamos entender também se ele almeja outros patamares aí de games, cinemáticos, talvez, não sei. Vamos ver, mas já agradecer de antemão ao Paulo que está participando. Espero que entreguem bastante conteúdo. A gente vai ver um breakdown do Cats que ele fez e que também recebeu destaque. E é isso, Paulo, vai te agradecer mais uma vez. Obrigado por estar aqui. A gente tentou marcar algumas vezes aí, deu ruim, mas agora acontece quando tem que acontecer. E simbora. 10h40 da noite, estamos começando. O Bonarte já começa também, a gente está gravando isso bem em cima. Ainda falta um bocado, mas vamos embora, velho. Prazer, uma honra você estar aqui participando com a gente. Te agradeço de novo. Você para agradecer, velho, a galera que participa. E espero que quem esteja assistindo consiga pescar uma palavra do que a gente disser aqui, já vai ser uma ajuda boa, velho. Boa noite, Hugo. Boa noite para todo mundo aí. É um prazer, com certeza, estar aqui. Eu sigo sempre você aí, sempre que você está fazendo, desde o primeiro. Com certeza você está ajudando muita galera que está começando. Também a galera que está hoje em dia no mercado, com certeza você tem as palestras, tem muito a apresentar, tem muita dica boa. Dá uns feedbacks bem legais aí, dá para pegar bastante coisa e aprender bastante coisa aí. Então, eu comecei desde criança, eu gosto bastante de desenhar. Assim, sempre desde pequeno eu comecei a desenhar. Gostava muito de tudo que passava na televisão de desenho, eu ficava fissurado naquilo. Gostava demais de assistir esses desenhos. E desenhava desde pequeno mesmo, no lápis. Comecei copiando assim, né? Coloca a folha por baixo ali e copio o desenho. Acho que todo mundo já fez isso um dia. Depois eu fui começando a aumentar as escalas dos desenhos. Gostava de pegar desenho pequeno e aumentar a escala dele na folha. Às vezes dava certo, às vezes não dava, ficava bem tosco assim. Cara, eu nunca consegui fazer isso, velho. Aumentar a escala? Pô, achava horrível. Eu tinha as revistas pois que ensinavam, né, eu sempre desde pequeno eu assistia muito Dragon Ball, né? Acho que Dragon Ball, esses Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, sempre gostei. Achava muito legal o desenho e tinha muito mangá. Meu primo, que comprava mais velho que eu, comprava bastante mangá e lia e não guardava, assim. Gostava de comprar, ler e passava pra mim depois. Eu tenho até hoje aqui mangá, desde que eu tenho 8 anos de idade. E pegava esses mangá e ficava fissurado nos desenhos, pegava o desenho ali, primeiramente copiava e depois tentava aumentar a escala. Aí assim fui desenhando, aí chegou uma época da minha vida assim, eu parei de desenhar. Assim, não saía nada, né? Falei, vou parar de desenhar aqui que não é pra mim não. Aí em meados de 2013, ali, final de 2013, 2014, eu assistindo um vídeo no YouTube do canal Nostalgia, que é um canal bem legal também. Fala de jogo, fala de muita coisa. No final do vídeo ali é aquelas propagandas que eles fazem, né? Anunciando algum patrocinador e tal. Anunciou a Méliès, a escola, se não me engano, de São Paulo, né? A Méliès, e no final mostrou, tava dando curso de escultura 3D. Nunca tinha ouvido falar de escultura 3D. E no final do vídeo ali mostrou um busto do Superman. E eu falei, interessante, eu vi isso só em, né, aquelas estátuas de mármore antigo da Grécia, o cara fez um render bem parecido ainda do Superman, meio assim mármore, meio bronze. Eu fiquei fascinado na época, falei, nossa, que interessante assim, escultura 3D, eu nunca ouvi falar. Aí acabou que eu comecei a pesquisar. Na época eu queria até fazer fiquei louco, entrei no link lá, pesquisei do curso da Méliès. Na época eu não tinha muita condição de fazer, então primeiramente eu fui atrás do programa. Que programa que é esse, né? Aí eu descobri o ZBrush, que é esse programa de modelagem. E comecei a mexer dali mesmo. Fui no YouTube, na época já tinha, hoje em dia tem muito mais coisa, mas na época já tinha alguns conteúdos assim,
bem bacana, ensinando Sim. ferramenta, como começar ali da esfera, né? E a gente sempre começa ali, né? Nossa, já vou fazer um Piccolo, que mais pra frente eu vou mostrar. Eu vou fazer um Piccolo aqui, né? Gostava muito de Dragon Ball. Vou fazer um Piccolo aqui que vai ficar foda. Vai ficar igual do desenho. E aí, mais pra frente eu vou mostrar o que virou. A partir daí eu fui modelando por conta própria mesmo. Fui estudando na didática mesmo, procurando vídeo do YouTube. Na época o meu inglês era bem porco ainda. Fui digitando ali, digitava, pesquisava e fui tentando desenvolver parte dali mesmo da didática. Trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde, chegava em casa, tomava um banho, modelava das 6 às 6 do outro dia. No dia, trabalhava 7 horas. Trabalhava em quê? Na época eu trabalhava numa empresa de recapagem de pneus. Nada a ver com nada, né? Nada a ver com nada. Trabalhava no escritório lá, serviços gerais lá do escritório, tirava nota fiscal, essas coisas de papelada de empresa. Sim. E chegava em casa às 5 horas e agarrava até 6 horas do dia. E pesquisando sem parar, no mouse, modelava, não sabia nem o que era mesa digitalizadora ainda na época. Achei que os artistas tudo fodão que eu via fazer tudo no mouse. Aí comecei a estudar a partir daí e fui desenvolvendo a minha didática mesmo. Fiquei 2 anos por conta própria, conversando com a galera que eu conheci na época, né? E conversei, onde vocês fazem curso, né? Vocês fazem curso online? Era bem cru mesmo. Existe curso online de ZBrush, porque da Méliès, na época que eu vi, ele era presencial, então, além do que eu tinha que pagar para fazer o curso, eu tinha que pagar para ir para lá, né? E não tinha condição nenhuma de fazer isso. Sim. E descobri o curso do Rafa na época. O Rafa Souza hoje, né? Nosso pai de todos aí da anatomia. Monstro. Descobri o curso dele e a partir daí comecei a estudar a fundo o curso dele. Todo dia, na mesma pegada. Chegava do serviço, tomava um banho, estudava até do dia. E foi assim. Depois, conheci minha esposa hoje em dia. Ela, na época, 2012, eu já conhecia ela já. E me dava maior força na época, né? Mesmo aqueles modelos horrorosos que eu fazia. Sempre me dava força. E fui estudando a partir daí. Em 2016, no mouse ainda, até 2016 eu continuei no mouse. 2016 eu fui na Comic Con. E na Comic Con eu vi aquelas estátuas lá e fiquei louco. Vi as estátuas e falei, nossa, eu quero isso pra mim. Quero estudar, melhorar pra conseguir isso um dia. Se não me engano, foi em final de 2016. Acho que foi final de 2016, em outubro. Eu fiquei sabendo. Eu saí da minha empresa, eles me mandaram embora. E falei assim: acho que agora é a hora de eu começar a investir pesado mesmo, assim. Parar com a didática e procurar um caminho, né? Porque chega um certo momento, assim, da vida da gente que, mesmo estudando a didática, a gente acha que meio estagnado, assim. A gente não. Chega no final do caminho, a gente não sabe para onde ir, assim, a gente precisa de uma força para seguir. Aí foi um direcionamento. Aí nessa época o André Castro tava lançando um Inside lá em Curitiba, o Inside dele, foi o primeiro Inside. E nessa época eu falei assim, conversei com a minha esposa e a gente ficou meio assim, né, porque meio sem serviço e a gente não pode gastar muito, porque não sabe o dia de amanhã. Uhum. Aí, conversando com ela, tenho até que agradecer minha sogra, que estava no dia junto aqui. Ela me deu um apoio, falou, não, tem que fazer. Isso aí, dia de amanhã, a gente não pode ficar pensando muito assim, não. A gente tem que correr atrás do que a gente quer fazer. Então, aí eu falei assim, então vou fazer isso então. Fechei lá o curso, comprei o curso, peguei as passagens lá e fui para Curitiba, fiz o curso do André. Lá eu aprendi bastante, assim, o André Castro, ele é monstro
no character design de criatura, né? Criaturas, O cara fraga demais, assim, do shape, essas coisas, como fazer os modelos. Então lá aprendi muito disso, de silhueta, deixar o personagem assim, com a silhueta bacana, apresentável, como funciona ali a modelagem. Em si também aprendi bastante. A gente tem essa ilusão assim do artista faz um modelo foda e a gente fica pensando, nossa, será que brush que ele usou? Tal. O que ele usa para fazer isso? E lá no André eu aprendi isso. A gente, com o básico, a gente faz qualquer coisa. Então lá com ele eu aprendi isso. Aprendi bastante de render também, que o André também é muito bom de render. O Photoshop dele é excelente. Aprendi muito lá de Photoshop, que é o que eu faço os renders dos meus. Hoje eu nem uso. Já usei Keyshot, mas hoje os meus renders que eu faço se brush Photoshop praticamente. Tudo que eu faço ali foi o que eu aprendi com o André lá no curso dele. E eu tenho muito que agradecer ele também, que o cara é gente finíssima. Só fazer um parênteses, eu estou fazendo esse merchan toda vez pro Rafa Souza, que o cara merece demais. E ele tem justamente no site dele, lá do Ateliê CG, quem quiser procurar lá, ele tem, acho que é a última aula de uma aula gratuita que ele tem lá. Ele tem um curso gratuito. Aí a última aula, se eu não me engano, ela é de render. De likeness, do curso de likeness dele. Aí acho que tem umas 2 horas que ele dá, aí ele fala do render pass, ele explica o que depois ele joga pro Photoshop. Então, galera, aproveita, tá lá disponível. Tipo assim, o André me ensinou muito de render também, mas o Rafa tem muita técnica, né? Ele é foda na técnica, ele ensina as luzes ali, a key light, a fill light, ensina passo a passo como que os artistas usavam essas luzes antigamente para dar o drama na cena, né? Sim. Aí ele tem essa bagagem tanto técnico quanto artístico dele, é muito forte, né? Ele é muito foda. Aí voltando do curso do André, que eu fiz lá, esse dinossauro lá, eu fiz a cabeça do dinossauro, depois eu mostro ele também. Eu voltei, né, para meu curso do Rafa Souza. Sim. E estudando anatomia sempre ali, estudando mais sobre a modelagem em si, sempre estudando em parceria ali a anatomia, o render e, né, a iluminação, tudo, como deixar, dependendo do que eu queria fazer no modelo, qual render eu usaria. E aí, a partir disso, eu já tinha na Comic Con, né? Eu tinha ido naquela época lá, mas eu tinha esquecido um pouco da estátua. Eu tava focando na parte de imagens mesmo, fazer as imagens de divulgação e tal para site. Esse dinossauro também já foi usado em outro site. Então eu tinha até que meio esquecido desse negócio da estátua. E voltando assim, eu descobri em 2016 o Daniel Bell, que hoje para mim é o santo graal da modelagem. O cara é foda demais. E a partir disso, aí que eu me apaixonei mesmo pelo estátua. E esse ano, a partir desse momento, eu fui estudando mais sobre estátuas, né? Sobre como funciona o mercado, como é feito a divulgação mesmo da peça e como é feito a produção. E fui estudando a partir daí. E esse ano surgiu a oportunidade quando no final do ano passado, voltando aqui antes de falar do Álvaro, ano passado eu estudando esse mercado de modelagem de estátuas, eu comecei a fazer um Batman que eu sempre quis fazer e fazendo lá, procurando feedback com os artistas mais assim, consagrados, assim, melhores, assim, eu encontrei o Eduardo Silva, que hoje em dia também é um cara que me inspira pra caramba. Todo dia eu tô ali vendo o ArtStation dele, cedo. A primeira coisa que eu faço é tomar café, abrir o ArtStation do Eduardo Silva, do Daniel Bell. Então,
para me inspirar para começar o dia bem. Aí, conversando com ele ali a respeito de se tá ficando bom o modelo, na época eu não entendia muito da textura em si para colecionar, como funcionava. Ele foi um cara super solícito, assim, me respondeu na hora, com certeza esses artistas grandes, né, estão cheios de trabalho, assim, e nem sempre a gente responde. Aí a gente fica até meio chateado, mas depois a gente pensa, né, o cara também ainda agarradíssimo lá para fazer os trabalhos dele. Então o cara me respondeu na hora, assim, o cara, gente finíssima. Aí me deu um feedback, passou 1 semana, 2 semanas, ele me chamou. Tá aí, Paulo, e tal, tô querendo conversar com você a respeito de uma coisa. Eu já fiquei assim, né? Será que é? Será que ele... Será que ele queria falar pra eu desistir do meu Batman e tentar começar outra coisa e tal? Aí ele falou assim, não, eu vi que você tá na pegada aí de colecionável e tal, tô vendo que você tá estudando bastante e seu Batman tá ficando bem bacana. Fiquei felizão, né, na época do feedback, falou que o Batman tá ficando legal pra caramba. Tô vendo que seu Batman tá ficando legal, você tá na pegada aí. Eu queria saber com você se você quer fazer um projeto comigo de uma estátua do Batman também, só que era um Batman diferente do que eu tava fazendo, que eu tava fazendo com a roupa mais clássica ali, aquele colã, né, que o Batman tem. Na época tava saindo o filme do Batman vs Superman. Ele falou, você quer fazer um projeto comigo não, do Batman vs Superman ali, que é o Batman com aquela armadura, né, do Dark Knight, aquela armadura de ferro dele fodona lá. Aí você não quero não, vai. Eu falei assim, acho que não, tô na pegada de estudar, tô na pegada de fazer freelancer por enquanto não. Mas na hora, né, eu fiquei doido na hora, falei, claro que eu quero, tá doido? O cara me chamando tem tanto artista foda aí, o cara me chamando pra participar de um projeto com ele, aceitei na hora. Velho, ele viu alguma coisa ali, né, velho? Com certeza, ele viu porque eu tava muito na pegada de estudar mesmo, assim, tava focando muito mesmo. Então, ele viu ali que tinha alguma coisa a mais ali e me chamou, na hora eu aceitei, e aí falou assim, não, a gente pode conversar hoje à noite, claro que pode. E a gente combina preço, não queria saber nem de valor, queria saber fazer só um modelo com o Eduardo Silva, que é um cara que eu seguia desde quando eu comecei o 3D, assim, eu descobri, então... Até de graça você tá ganhando, né? Porra, tá doido. E o cara hoje em dia, já te deu, né, uma entrevista, eu já vi a entrevista dele umas 5 vezes aqui já. Sim. Eu acho que ela tá até aberta hoje. Que é uma coisa que eu gosto de fazer também, que é quando eu tô modelando, estudando ali, eu gosto de deixar outros artistas falando, assim, no fundo, sabe? Mesmo que eu não tô vendo o que ele tá fazendo, eu gosto de escutar eles falando qualquer coisa. Coloca um vídeo do Rafa, coloca um vídeo do Eduardo, qualquer coisa, né, pra ir escutando. Nem música eu não coloco muito assim, não. Aí ele me chamou e a gente conversou, fechou. E a gente fez esse Batman aí. Eu fiz eu não fiz o projeto inteiro, era uma cena do Batman pisando no Superman, ali na batalha, ali no meio da batalha. E ele fez o Superman. E eu fiz a base mesh toda do Batman. O detalhamento ficou por conta dele também. Eu fiz a base mesh toda do Batman, da armadura, do personagem em si, né? Da armadura que ele fica também. E ele ficou por conta de fazer o Superman, a texturização dos dois personagens e a base. Tá. Então foi um projeto bem bacana, porque numa conversa em outra ele me dava um feedback, foi quase um workshop. A gente conversava pelo Skype, ele me passava ali o que queria que eu fizesse e me falando o que podia melhorar. Então foi um workshop praticamente. Eu ganhei para fazer um workshop com o Eduardo Silva, ele me pagou para fazer um workshop com ele. Foi bem louco assim. Aí galera, as vagas estão abertas, Eduardo, vou mandar para ele. Nossa senhora, faz 2 anos depois. Hoje em dia, tipo assim, ele... Eu considero ele um amigão mesmo, assim, meu, praticamente um padrinho meu, que me ajudou bastante
tanto no mercado como na questão da modelagem em si mesmo. Hoje em dia eu trabalho para uma pessoa fora do país, fazendo status custom. Até o Eduardo em si também já fez alguns status para ele. Então, com certeza ele me ajudou de alguma forma ali, tenho certeza. Porque depois, com certeza, essa pessoa que o Eduardo fazia status para ele viu meu trabalho e com certeza entrou em contato com o Eduardo primeiro antes de conversar comigo. Então, com certeza o Eduardo me deu uma ajuda bem bacana para começar também a trabalhar para essa pessoa aqui hoje. Legal. Então, tenho que agradecer demais dele. O cara ficou... Depois que eu contei para ele que eu tinha conseguido entrar no mercado, assim, porque hoje em dia você tem que... antes disso tem que estudar bastante, mas eu acho que a partir do momento que você entra no mercado, assim, se você tem um trabalho bacana, acho que as portas vão só se abrindo ali. Sim, se tiver um trabalho consistente, se você for profissional. um trabalho consistente, então o difícil é igual o Álvaro fala, o difícil é você entrar no mercado. A partir daí, se você tiver um trabalho consistente, mais portas vão se abrir, com certeza. Então eu contei pra ele na época, o cara ele ficou mais feliz que eu. O cara até me ligou lá de São Paulo. O cara, gente finíssima mesmo, Eduardo. Me deu os parabéns e me deu várias dicas também de como trabalhar com a pessoa e tal, do mercado e como lidar com o cliente mesmo. Como se portar com o cliente. Porque cliente, querendo ou não, você fazendo modelagem, você fazendo o que você gosta ali, querendo ou não, o cliente é cliente. Sempre vai te dar uma dordinha de cabeça, sempre vai querer uma coisinha. Você tá ali acabando o modelo, ele aprovou, acontece muito, ele aprova uma peça, na hora que você mostra pra ele assim no render final, ele falou, acho que essa peça podia ser desse jeito. Aí você vai lá e faz da melhor maneira possível, assim, porque é o seu ganha-pão, né? Você fazer da melhor maneira possível e para o cliente ficar satisfeito. E eu acho que ele tá bastante satisfeito comigo hoje, porque hoje em dia também é meu amigão, o rapaz lá. Nossa. E aí foi assim, no final de 2018 eu fiz esse projeto com o Eduardo, vou mostrar ali depois também. Não saiu ainda a impressão, pelo que eu sei, mas o Eduardo, até perguntei ao Eduardo se tinha problema em mostrar, ele falou, não, pode mostrar tranquilo, então aí eu mostro ele depois. Beleza. Aí no começo desse ano eu também continuei na minha pegada lá, estudando, fazendo meus modelos lá. Surgiu a oportunidade de fazer o curso do Álvaro Ribeiro, né? Sim, começo do ano. Que é outro bastião aí das estátuas. Hoje em dia também sou fãzaço dele, nossa. O cara fez um negócio muito organizado, velho. O curso dele pra mim, assim, tá sendo um dos melhores do mercado, assim, tanto na questão do mercado mesmo em si. Ele tem um módulo só explicando do mercado. Vou fazer o merchan dele aqui mesmo, porque o curso dele é foda. Ele tem um módulo só de mercado, que ele explica burocracia, para você conseguir fazer seu e-mail, abrir sua empresa, burocracia com banco, o que você tem que apresentar. Então o curso dele tá excelente. Imagina, velho. Muito foda mesmo o curso dele, tem um módulo só para isso. Eu acho que até é um dos módulos que tem mais assim comentários e avaliações, é esse módulo da burocracia, porque igual ele disse no curso, não adianta você também ensinar como você faz um programa se na hora que você precisa fazer no mundo real você não consegue, entendeu? Lidar com o cliente. Sim. Então o que ele viu para fazer o curso dele, ele nunca tinha visto isso, ele falou que aí ele fez esse módulo que é bem legal mesmo. Aí surgiu essa oportunidade de fazer o curso dele. Agora eu já tava trabalhando em outro lugar na época, né? Tanto na época eu fiz o modelo com o Eduardo, como eu fiz agora o curso do Álvaro, eu tô trabalhando no Correio, aqui da minha cidade. E surgiu essa oportunidade e mais uma vez
casado agora, né? Na época eu ainda namorava, mas hoje em dia eu tô casado. Surgiu a dúvida: devo fazer esse curso? E não tem tanta condição assim, né? Salário tem que pagar, as contas da casa, porque conta não para de vir, né? Tem que pagar as contas. Aí surgiu a oportunidade de fazer esse curso, eu falei, acho que vou arriscar também, fazer esse curso. Então, fiz esse curso e foi excelente, assim, aumentou muito as minhas habilidades mesmo de modelagem, tanto de ver, assim, dentro do programa mesmo. Antigamente, a gente vai fazer um modelo, a gente complica muitas coisas, assim. Tem coisa que a gente, não, como é que eu vou fazer isso? Fica louco, como que eu vou fazer essa peça, como eu vou fazer outra, como que eu vou cortar essa peça depois. Então o curso do Álvaro me dá essa visão diferente também do como trabalhar em si. O Álvaro trabalha muito simples. Tudo que ele faz ali com primárias do ZBrush ali, cilindro, tudo ele faz com coisa muito simples. Então, acho que meu workflow melhorou bastante também depois do curso do Álvaro. Faço as coisas bem mais rápido, assim. E o dele tem muito completo, né? Tem tanto do corte depois, e ele ensina o render também. Ele ensina um render bem realista no V-Ray. Então, foi isso. Aí, depois desse curso, aconteceu de eu começar a fazer um projeto, que é o do Old Thor, King Thor. É um projeto que eu comecei a fazer no curso dele, e antes mesmo de terminar, eu já tinha 2 clientes querendo. E eu nem tinha postado o personagem ainda, eu tinha postado uma parte do personagem, no caso era um braço que eu fiz, que eu caprichei bastante, né? Como sempre olhando as referências do Daniel Bell e desses artistas que eu me inspiro demais. Fiz ali o braço, postei no Instagram e deu muita repercussão, assim, só desse braço. O cara me chamou, no dia o cara me chamou e falou: não, eu tô vendo que você tá fazendo um personagem. E ele não sabia, ele sabia que era o King Thor pela hashtag só, porque não tinha postado nada, tinha postado só um braço. Aí ele falou: tô vendo que você tá fazendo um King Thor, e eu sempre quis produzir um que eu não vejo no mercado, que é outra coisa também que eu procurei fazer. Eu fiz bastante pesquisa, assim, estátuas que as empresas não fizeram ou fizeram bem poucas, assim, poucas estátuas. E esse King Thor foi uma estátua que eu não vi ninguém fazer, assim, de essas empresas de estátua mesmo. Eu achei um de action figure, né? Que são os personagens articuláveis. Sim. Eu procurei bastante essas empresas, XM, Sideshow, essas empresas maiores, assim. E não tinha, nenhum deles fizeram. Aí eu falei, não, vou fazer um King Thor que acho que vai ter uma repercussão bacana. E foi um tiro e queda, né? Antes mesmo de terminar, já estava fechado um contrato já com o cara. Bom demais. Ótimo. Praticamente pagou o meu curso, o quê? 5, 6 vezes o curso que eu fiz com o Álvaro. Aí foi assim, a partir desse momento aí, ele já me viu o Kratos, que também foi um personagem que eu fiz, né, pra divulgação também, que eu fiz até a comparação dele. Quando eu comecei a modelar, eu fiz um Kratos, que eu sou muito fã do jogo. Hoje em dia a gente tem os brazucas lá, né, bombando. Sim. Portas abertas agora. Com certeza. Mas na época eu gostava muito do jogo e fiz começando ali, vou fazer um Kratos, né? Aquela ilusão, né? Começar a modelagem, eu já vou fazer um Kratos foda. A Santa Mônica vai me contratar logo em seguida. Aí fiz esse Kratos, saiu aquela coisa lá. Mas com certeza eu tenho carinho muito grande também pelos meus modelos que eu fiz quando eu comecei, que a gente vê a evolução. Sim. Aí ele veio até o Piccolo. Pode falar, pode. Até o Piccolo, né? Com certeza. O Piccolo já tá na lista pra fazer outro. Mas aí ele até viu esse Kratos e falou que foi um dos Kratos mais reais que ele já viu. Depois do Grassetti, né? Depois do Grassetti foi um dos Kratos mais reais que ele viu, e acabou que fechou um diorama também, que eu já tô
trabalhando, então eu tô terminando esse King Thor, já tô agarrado no diorama do Kratos. Vai ser uma peça bem assim, difícil de fazer, vai ser desafiadora, mas tô bem animado para fazer ela. Vai ser uma peça bem legal. Bom, e a partir daí eu já terminei o curso do Álvaro e tô nessa luta aí agora, já tô encaminhado para sair do meu serviço, que agora eu quero dedicar-me full time a isso mesmo, que é o que eu tô estudando desde lá de trás para conseguir. Que bom, velho. Tá sendo bem satisfatório agora, tô bem animado para continuar aí na luta. Bom demais, hein? Minha história não tem muita poesia, assim, muito drama, não, mas acho que é o essencial para pessoa conseguir mesmo é nunca desistir. Tipo, eu tenho muitas pessoas que começaram comigo que hoje não pararam de modelagem, de tudo. Então, eu acho que, querendo ou não, uma hora chega para todo mundo, assim, se você tem persistência e garra no que você quer fazer, no que você quer ter para sua vida, assim, eu acho que uma hora chega para todos. Pode demorar um pouco, demorou para mim um pouco mais, teve uns que começaram comigo também quando já estão no mercado, mas demorou um pouco mais para mim, talvez não tenha me esforçado tanto, não sei, mas também não tinha tanto tempo, né, que eu trabalhava Sim. de 7 da manhã às 5 horas da tarde, chegava em casa, tinha que namorar também, mas sempre que eu tinha um tempinho eu tava estudando o que eu podia no ZBrush. Então acho que é isso, se você não desistir e seguir em frente, uma hora chega. Pô, beleza, velho. Vamos começar a ver os trabalhos e conversar um pouquinho sobre a parte de artes agora. Certo, você quer dar uma olhada no... Vamos partir pro breakdown ali do Kratos, então? Pode ser. Pode ser? Deixa eu compartilhar na tela aqui. Tá dando pra ver aí? Tá. Então, esse foi o Kratos que eu voltei, foi logo depois que eu voltei do curso do André, que eu pensei assim, vou tentar fazer um personagem que eu já tinha feito um tempo atrás, para ver minha evolução de 2012 para cá. Então eu resolvi fazer, na época o jogo tava saindo e tava bem no hype assim, né? O pessoal tava todo animado com o jogo e claramente eu também tava, porque eu sou muito fã. E eu falei, vou fazer um Kratos pra esse design novo que eu acho que ficou foda demais, pra ver minha evolução. Então foi basicamente deixa eu mudar a tela aqui. Basicamente eu comecei a coletar referências, né, pra começar. Alguns artistas já tinham começado a fazer também. Então comecei a coletar referências do rosto, porque eu queria fazer um busto, não queria fazer também como eu já tinha feito no outro, eu já tinha feito um Kratos só a cabeça, que na época que é o que eu conseguia fazer, eu falei, vou fazer um busto, porém vou fazer um pouquinho a mais ali, mas é para dar o foco mesmo no que eu melhorei ali da percepção, do meu olhar também de crítico ali. Então eu comecei a pesquisar as referências e no máximo foi essas mesmo, nem tive muita referência não, como seria um busto. A partir dali eu comecei eu gosto de começar, sempre eu dou uma esfera, usando ali o Dynamesh, ou eu gosto de usar a Z-Sphere também, dependendo do projeto, aí depende muito do que eu quero fazer. Se eu quero fazer uma coisa mais rápida também, eu começo da esfera ali, que eu acho mais rápido. Porque às vezes você tem que posicionar ali as esferinhas, né? Fazer todo um esqueletinho ali. Acho que gasta... Eu acho legal quando você quer fazer uma pose um pouquinho mais elaborada. Até fazer um gesto, tentar um gesto assim. Tentar uma... Ou então também eu gosto de fazer uns estudos ali com o Z-Sphere, já começar ali a estudar anatomia, né? Já fazer ali na pose. Eu já pego o personagem ali, já meto ele na pose ali na Z-Sphere mesmo.
Legal. E dali eu estudando anatomia, como funcionam os músculos ali naquela pose. E a partir da esfera eu já tento colocar uma cabeça genérica, né, que é essa primeira aí. Tento colocar uns shapes mesmo geral ali. Tanto que essa aí já tá até meio puxada para o nariz ali, já tá meio puxada pro do Kratos. Sim. Aquela voltinha ali, mas no comecinho ali eu tento dar um shape geral ali. Aí na segunda eu já começo a tentar puxar mais pro likeness, que é fazer o personagem ali o mais idêntico possível, né, do personagem original. E a partir desse momento aí eu começo a querer fazer o mais parecido possível, puxando ali, não tentando dar muito detalhe também, porque ali tá no Dynamesh ainda, e Dynamesh também ele não aceita muito detalhe, porque tem pouco polígono. Então a partir daí eu vou tentando dar só o shape geral mesmo da cabeça do personagem agora, não a cabeça genérica. Aí depois disso eu conseguindo achar ali um jeito bacana ali que ficou, comecinho ali do personagem, eu já começo a tentar blocar os acessórios, começo a tentar... Aí essas veias aí eu coloquei, mas eu nem indico muito eu colocar veia, porque veia é mais no final do personagem ali, quando você já tá tudo pronto, anatomia tudo certinho. Mas aí eu bloqueei essas veias aí só pra... Eu sou meio cismado com esse personagem forte, assim, eu gosto de fazer muito personagem forte, eu já vou blocando as veias ali pra ver como é que tá saindo. E eu gosto de colocar os acessórios, ali tinha a barba, né, no caso do Kratos. Essa barba aí nem ficou blocada não, porque como não foi um personagem para impressão, eu fiz ela com Fiber Mesh mesmo. E as fibras do ZBrush lá. Então essa blocagem foi só para ter uma base e o Fiber Mesh vir em cima depois. Aí eu bloqueei os acessórios ali, esses acessórios eu bloco com máscara mesmo, ou uma primitiva, dependendo, mas esses aí no caso eu bloqueei com máscara, mascarei o ombro dele, dei um extract ali e manda base. Aí na outra de baixo ali eu já comecei nessa penúltima imagem eu já comecei a blocar mais os acessórios que ia ter depois, eu já comecei a dar uns detalhes a mais, detalhezinhos dele mesmo, do personagem, que é o cicatriz, que é o que define o personagem, no final das contas. A cicatriz no olho, aquelas coisinhas, já coloquei uns porozinhos ali no rosto, tentando chegar mais perto do likeness possível. Esse eu não contei lá quando eu estava contando a minha trajetória, mas foi em 2016, foi quando eu casei. Eu mudei para minha casa e estava na pegada de fazer esse Kratos aqui. 3 meses depois que eu casei, eles invadiram minha casa e roubaram a maioria das minhas coisas. Eles? Os ladrões. Ah, sim, velho. Nossa, velho, invadiram sua casa. Invadiram minha casa 3 meses depois que eu casei, eles invadiram e levaram praticamente tudo que eu tinha, assim, de pequeno. Eles levaram televisão, meu videogame, computador. Não, tava não. Foi no ano novo. Na virada do ano novo. Eu fui pra casa de um amigo. E no outro dia, 8 horas da manhã, eles me ligaram falando que tinham entrado na minha casa. E eu perdi tudo praticamente. Então eu tinha mais processo desse Kratos com certeza, mas essas imagens aqui foram que eu tinha salvo na nuvem. Por isso que eu tenho elas aqui hoje, mas esse aqui mudou bastante depois, essa braçadeira dele aí mudou. Esse aqui era só textura de Surface mesmo, que eu usei para ter uma base que eu ia vir por cima fazendo. Mas aí levaram meu HD externo, então eu perdi todos os modelos que eu tinha na época. Que eu não tinha salvo na nuvem. E eu perdi assim. Depois que eu perdi tudo, eu tinha terminado ele já, né? Já tinha terminado o Kratos. Mas o processo aqui pra eu mostrar eu não tem mais por causa disso. Mas aí voltando aqui, nessa imagem aqui eu tentei blocar, deixar mais legais assim, principalmente a ombreira, que eu queria ter uma base dela como tava ficando. E comecei a usar o Fiber Mesh. E o Fiber Mesh, o que eu uso, hoje eu não uso mais, porque eu tô focado na área de colecionável. E colecionável não funciona Fiber Mesh. Mas o Fiber Mesh é muito de teste. Você faz ali a máscara e vai testando para ver como vai ficar no render final ali da divulgação, como vai ficar os pelos ali. Mas não tem muito segredo não, é mais na base do teste mesmo.
E nessa última imagem aí eu já tinha feito o resto dos acessórios, já tinha colocado o Fiber Mesh e já tinha adicionado os poros, tudo que eu queria deixar no personagem final. Como eu disse, essa ombreira, depois eu modifiquei ela bastante, só não tem aqui pra mostrar, mas eu modifiquei ela bastante para ficar bem parecido com o conceito original lá do God of War. E basicamente foi isso. Depois disso foi, como era um personagem mais estático e não trabalhei na anatomia lá no início, lá na blocagem inicial. E essa anatomia também já pra época, né, que foi um tempo atrás, já hoje em dia eu vejo ela, tem bastante coisa que eu tenho que arrumar. Hoje eu não vou mexer mais nele, né, mas na época, hoje em dia tem bastante coisa que eu não gosto. Mas foi um estudo bem bacana, assim, pra eu ver minha evolução durante esse tempo. Porque eu estudei, como eu disse, estudei muito por conta própria, assim, e tudo que eu estudava um pouquinho a mais, eu queria fazer um personagem comparando com o que eu já tinha feito antes. E esse Kratos foi no mouse. Esse Kratos eu fiz ele todo no... Não, fala sério. Esse Kratos eu fiz ele todo no mouse, porque, como eu disse, eu tinha não tantas condições assim tanto de pagar curso como comprar equipamento. Meu computador na época era bem básico, assim. Nem sei como é que ele aguentou esse Kratos aí, esse Fiber Mesh pesado pra caramba. E eu fiz ele todo no mouse, não tinha uma mesa digitalizadora. Foi bem assim, eu falo pras pessoas hoje em dia que eu fiz ele no mouse e o pessoal não acredita, não. E aí eu fico bem feliz ouvindo isso, porque o pessoal gosta e não acredita que foi no mouse, mas foi bem legal, assim. Hoje em dia eu tenho minha mesinha aqui digitalizador também, não a mesa tão assim fodona, mas é uma mesinha bem básica. Eu acho que não tem necessidade também, porque isso depende, a mesa não vai fazer você modelar melhor nem pior, vai depender de você mesmo, então. Sim. Procurei comprar uma mesinha bem simples. E no mais foi isso, o personagem. Aqui estão alguns brushzinhos, o pessoal fica também me perguntando qual brush que você usa, você já tem brush pronto para alguma coisa e tal. Eu uso praticamente os brushes básicos do ZBrush hoje, que esses brushes básicos do ZBrush atendem tudo que você precisa fazer, então acho que é a ilusão que a gente tem quando a gente está começando, principalmente quando a gente está começando, a gente quer o caminho mais rápido, né? De fazer qualquer coisa. Faz um catálogo de brushes, né? Brushes. Quando eu comecei, tudo que eu digitava no Google, eu colocava brush na frente. Dente, brush. Orelha, brush. Olha aí. A gente tem essa ilusão de tudo ter pronto. Então, hoje em dia, eu uso praticamente esses brushes aí, que é o Move, o Clay Build Up, o Demo Standard. Às vezes eu uso o Standard também, mas eu gosto basicamente desses três aí. Nossa. O processo foi basicamente esse mesmo, o processo do Kratos. A barba, também eu separei aqui um tópico aqui, porque a barba, o pessoal na época me perguntou bastante como eu fiz a barba, e como eu falei, não tem segredo. Foi muito de teste mesmo, de Fiber Mesh, e na época eu vi que um só não tava me agradando, assim, a barba, não tava dando certo. Então eu fiz essa barba do Kratos já tem 3 camadas, que é uma camada, que é essa primeira aqui, mais cheia, que é para dar o volume mesmo por baixo ali, as sombras e tal. Hoje em dia não funciona, como eu disse, porque eu trabalho com colecionável, então eu larguei de vez de Fiber Mesh, dá muita dor de cabeça. Até o Rafa Souza fala no curso dele, porque Fiber Mesh é um dos negócios que dá mais dor de cabeça no ZBrush. E você tenta pentear isso, o trem não penteia de jeito nenhum. Então eu fiz essa primeira camada, depois eu vim com praticamente os mesmos numerais lá da primeira camada. Eu vim nessa segunda, mudei alguma coisinha, deixei ela mais escura, porque a outra estava muito clara, e para dar uma sombra aqui embaixo, para ficar assim, dando um tom sobre tom também. E depois eu vim com essa camada aqui, que é a mais assim, que dá mais, é a mais especial, que é a com esses pelinhos mais crespos assim, que eu tentei, também foi tudo no teste lá no Fiber Mesh, para deixar ele com aspecto de despenteado também, porque o Kratos agora nórdico não penteia a barba, né? Com certeza. Sim. Aí eu deixei ela mais nesse aspecto, deu
e ficou assim, no final gostei bastante do resultado, ficou bem bacana assim, no final. Esse machado aqui, hoje em dia também, com certeza eu consigo fazer ele muito melhor, mas na época eu usei basicamente um plane, que depois se você quiser também eu posso até te mostrar no ZBrush lá. Um plane e vim com as referências do jogo mesmo em si. Na época eu tinha comprado o jogo, então tudo que eu também estava fazendo com isso, tudo que eu via ali de referência eu parava o jogo e tirava fotos com o celular para ficar salvando as referências. Então importando a textura mesmo ali no Spotlight, eu deixei ele em cima do plano ali, e em cima do plano eu fui desenhando o formato do machado. Esse cabo eu fiz com Insert Mesh. Depois que eu extraí a cabeça aqui de ferro do machado, eu vim com Insert Mesh mesmo, Insert Tubes lá, e puxei um tubo, e a partir daí eu fui modelando o machado até ficar nesse aspecto. E essas braçadeiras aqui embaixo, esqueci o nome disso agora, me fugiu. Eu fiz com Insert Mesh também, com Curve Strap Snap, se não me engano o nome dele, agora eu não lembro o nome. Mas isso aí é fácil de fazer, é bem fácil de fazer. Você só diminui ali a intensidade e ele já fica praticamente achatado. Ele tem, por padrão, ele é meio arredondado, igual uma rosquinha assim. Mas você vai abaixando ali a intensidade, ele já fica meio que achatado. E no caso, eu fui só duplicando e deixando ele mais assim diferente possível um do outro, para não ficar tão assim padronizado também. Esses aqui também hoje em dia eu consigo melhorar bastante, mas esse aqui na época eu tinha tirado uma foto quando eu dei um close no machado, eu tirei uma foto, joguei no Photoshop e separei esses desenhos e também com o Spotlight vim por cima ali com a máscara e fui fazendo a máscara ali por cima com bastante cuidado. Hoje em dia consigo fazer, mas na época ficou um aspecto de amassado, não gostei muito. Mas deixou, pra época ficou um resultado bem bacana. Na época não tem muita referência assim, por causa que o jogo tinha acabado de sair, então não tinha muita referência assim na internet. Então eu fiz com o que eu tinha na época. Mas eu gostei bastante do resultado final dele. E por último que eu separei a imagem da diferença de 2015 para ele, que eu acho que foi com muito esforço mesmo de estudar todo dia e depois do trabalho, eu acho que deu uma diferença bem bacana assim no final. Nossa, sensacional, velho, evolução. Isso. Então, pois é, até recebi bastante elogio. Eu recebi uma curtida do Grassetti no Instagram, fiquei maluco. Na época, ele curtiu lá a foto, eu fiquei bem animado e com certeza isso só deixa a gente mais animado para estudar mais. Mas essa evolução foi bem bacana, assim, fiquei bem satisfeito com o final, assim, como ficou o personagem. Esse render aí também você fez todo no ZBrush? Esse render foi todo no ZBrush. Hoje em dia eu não uso. Na época também, quando eu comecei porque quando a gente tá na pegada de estudar no início, a gente quer aprender um monte de software, né? Diferente. Quer aprender tudo de uma vez. Então, eu aprendi na época, quando eu comecei, eu aprendi um pouco de Keyshot para render e usava ele no ZBrush. Tem até uns personagens meus lá no ArtStation lá que... Então você fez essa Polypaint é no ZBrush mesmo? Essa Polypaint é no ZBrush, toda no ZBrush, usando máscara de cavidade. A gente vai lá nas máscaras mesmo de cavidade, você vai só aumentando e diminuindo a intensidade ali para dar esse tom diferente da pele. Sim. Mas foi tudo no ZBrush, tudo feito no ZBrush. Essa pintura aqui, ó, deu um trabalho danado para fazer, essa pintura da ombreira, porque é muito tonzinho, muita coisinha. Mas no final acho que ficou bem bacana também o resultado. E no Photoshop também a gente dá um retoque depois, né, se precisar. Sim. Mas esse render foi todo feito no ZBrush, tanto o render como o Polypaint também.
E no caso do Kratos foi mais isso mesmo, do personagem. Beleza. No final, depois que a gente faça o render também, eu gosto de fazer uma pós-produção bem bacana. Eu gasto quase um dia inteiro fazendo pós-produção dos meus modelos. Eu gosto de fazer muita coisinha assim, muito de detalhe de textura mesmo. Depois eu consigo consertar algumas texturas que eu fiz assim que eu não gostei no ZBrush, eu conserto também para apresentação. Como essa imagem não era só para divulgação mesmo, depois já foi usada também. Mas como era só para divulgação, para minha evolução, no Photoshop mesmo eu dei um tratozinho no personagem, assim, fora o que eu já tinha feito no ZBrush. Beleza. E no mais foi do Kratos, foi isso mesmo. Eu que separei aqui uma imagem depois. Esse aqui foi o personagem que eu fiz com o Eduardo Silva. Que eu fiz praticamente do Batman vs Superman, quando ele me chamou lá ano passado pra fazer o personagem. Foi bem simples, foi bem legal, aprendi bastante. Como eu falei com você em off, foi praticamente um workshop que eu recebi para fazer o workshop com o Eduardo Silva. Então, o cara me dava feedback, ele é super gente boa, assim. Me mostrou bastante coisa no Max, que o Eduardo trabalha praticamente 70% da pipeline dele é no Max, né? Trabalha muito com modelagem poligonal. Então, também o render ele faz tudo lá, né? Tudo lá. E o render dele é espetacular, né? É espetacular mesmo. Então ele me ensinava bastante coisa ali do Max, como que ele fazia. Eu tenho que agradecer muito a ele. Então esse personagem eu fiz a base mesh dele praticamente. E ele ficou por conta da base e do Superman ali, da textura. Mas no final eu gostei bastante do resultado. Ele usou praticamente tudo que eu fiz de base mesh. Fiquei mais feliz por isso. Ele usou praticamente tudo que eu fiz da base mesh, ele usou. Mudou quase nada praticamente. Então quer dizer que eu estava no caminho certo na época. Ele gostou bastante do meu trabalho. Eu até quero... Não saiu ainda essa estátua, pelo que eu sei. Não saiu ainda, mas eu tô bem animado para ver quando sair. Pra ver algum colecionador com ela aí. Vai ser bem bacana. E por último aqui, eu separei essa coisa maravilhosa. O Piccolo! que é esse personagem que eu fiz lá quando eu comecei. Foi, igual eu falei, gostava muito de Dragon Ball, de desenhar esse personagem japonês assim. E falei, vou fazer um Piccolo aqui que vai ficar foda demais. Porque, né, começando agora tem que ficar foda, né? Não pode começar. Aí é que a gente vê que a gente se frustra demais no começo. É um que eu falei. No começo você se frustra mais do que você fica assim feliz com o que você faz. Cara, nesse começo aí, você lembra se ficou frustrado mesmo ou você achou que estava chegando lá? Não, fiquei. Ficou? Porque, tipo assim, eu hoje em dia, acho que eu vejo muito assim, artista que não tem um olhar assim muito crítico para as coisas. Eu tenho, desde quando eu faço desenho, desde os desenhos do papel, eu critico assim muito o que eu faço. Porque, mesmo estando assim, para meu conhecimento que eu tenho na época, hoje em dia também, que eu tenho, claro que hoje em dia eu não sei nada, né? Tô começando ainda, mas eu tenho um olhar muito crítico, então na época eu já não gostei, assim. Tem muita artista que, não tô criticando ninguém, é claro, mas tem muita artista que faz um modelo desse, posta nas redes sociais e a pessoa vai lá e comenta e o artista fica puto da vida. Sim. Falando que tá bom e é assim mesmo que eu faço e não aceita crítica. Eu acho que é uma coisa recorrente hoje em dia também, é a pessoa não aceitar a crítica e acaba que a pessoa não evolui se ela não souber absorver essa crítica e, no caso, nem souber receber essa crítica, aí que ela não vai desenvolver nada mesmo do artístico dela. Exato. Então na época, tipo assim, eu vi que tava saindo alguma coisinha, mas eu vi que eu fiquei bem assim, triste na época fazendo assim. Mas aí eu não desisti não, eu continuei
fazendo, modelando, e depois disso saiu coisa muito mais feia que não tá aí. Isso aí foi 2014. Sim, quando eu comecei. Eu não tenho o primeiro modelo. Deixa eu ver se eu não salvei ele aí, mas o primeiro modelo mesmo que eu tenho, acho que não vai dar pra ver não. Que eu não tenho ele salvo no computador. Mas. Tá, um escuro. A caveirinha horrorosa aí Tá. que eu tentei fazer. E foi esse primeiro modelo que eu fiz. Eu falei, nossa, chamei minha mãe, minha irmã, falei, nossa, sabe o que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo uma caveira. Aí o povo, não, parabéns. O povo fala, né? Parabéns, tá ficando legal. Mas eu tô fazendo desanimar, mas. Aí na época eu fiquei bem assim. Foi que eu comecei a procurar estudar mesmo, pesado. Foi a partir do que eu fiz esse primeiro modelo aí que eu vi que tava bem horroroso. Até esses elogios você tem que ter cuidado, né? Porque justamente então, a gente de autocrítica, o cara cai nessa, acha que tá indo certo. Sim, e não evolui, né? Que é o maior problema que a pessoa faz ali rapidinho e puxa ali, igual eu fiz aí, puxa uma antena, fala, é o Piccolo. Isso. E a pessoa vai lá e critica e a pessoa não sabe nem receber a crítica. Aí chega em casa, a mãe vê, aí a irmã vê, que legal e tal. Aí quando sai de quarto, diz, ele tem que ir pro Paulo aí, vai precisar de ajuda. Porque... Ou seja, velho. É difícil. Tem a noção, velho. Nessa época, você fica assim, louco pra pessoa te apoiar. A pessoa te apoia, mas você sabe que no fundo ali ela tá com o pé atrás. Não vai estudar outra coisa, meu filho. Não mexe com isso não, vai procurar outra coisa pra fazer. É meio que uma proteção, né, até. Com certeza. Que você mesmo se frustre e tal. Com certeza, e ela, com certeza, minha mãe também viu, eu mostrei pra ela, mas ela viu que depois eu fiquei meio assim, meio chateado e tal, então, igual você falou, é mais pra proteção mesmo. Mas no caso foi esse modelo aí, foi o primeiro que eu fiz, essa coisa horrorosa. E tem o braço do Thor. Vamos te... Então, o personagem que eu tô fazendo agora, esse personagem aqui que eu comecei fazendo no curso do Álvaro, que eu disse que no meio do caminho eu postei um braço que eu caprichei bastante, assim, tentei caprichar o máximo que eu consegui. Eu postei ele no Instagram e esse rapaz aí que me contratou viu o personagem e falou, nossa, ele viu pela hashtag lá, que era o King Thor, e pelo braço mesmo ele falou, nossa, você tá fazendo o King Thor, nem viu o personagem inteiro, talvez pensa só esse braço de jeito e o resto do personagem que é uma coisa horrorosa. Sim. Mas aí mesmo ele falou assim, não, sempre quis fazer um e tal, você tá fazendo pra alguém, você tem interesse? Eu falei, não tô fazendo pra ninguém não, é pra isso tudo mesmo. E ele falou, não, vamos negociar aí, e foi esse braço aqui que eu fiz. O do Instagram, ele tá um pouco diferente, que ele pediu pra tirar algumas coisas, então esse render aqui foi de alguns dias atrás, ele tá até sem o braço. Mas foi a partir desse braço aqui que ele ficou bem animado lá e quis fazer o personagem. Aí, conversando com ele esses dias, eu até pedi permissão pra mostrar aqui pra galera, que é ele finalizado, que ficou bem legal assim, ele aprovou tudo. Agora eu tô fazendo as imagens de divulgação pra ele começar a apresentar a peça pros clientes. Sim. Vou mostrar alguns prints aqui, que é esse King Thor aí. Foi bem desafiador fazer, fiz durante o curso do Álvaro e eu aprendi bastante fazendo ele, gostei bastante do resultado. Ele vai ter 3 cabeças, vai ter 3 cabeças e 2 armas trocáveis aí. Vai ser esse machado e vai ser... Deixa eu te fazer uma pergunta só de curiosidade técnica assim. Sim. Esse capacete aí dele, como é que você fez o corte? É um encaixe isso aí? Não, esse capacete ele vai ser dividido só aqui, né, na orelhinha aqui, que vai um mais frágil,
Ele vai ser dividido aqui, a chavinha vai vir aqui na orelhinha, os dois aqui, mas a cabeça em si vai ser impressa inteira, essa parte aqui, do capacete, do coco aqui, do coquinho dele, o capacete, o rosto e a barba também. A barba também vai ser junto. Tá, então o importante aí foi essa junção da armadura com a pele não ter gap nenhum. Não tem nenhuma frestazinha ali aparecendo. Beleza. Porque a chavinha dele vai ser bem. Vai ser um pouquinho maior, né? Porque pra dar a distância da barba ali com a armadura, a chavinha dele vai ser um pouquinho maior. Mas aí vai pra ficar bem firme assim. Vai ficar bem legal. Beleza. A orelhinha aqui vai ser separada no caso, só ela. Essa aqui no caso aqui, o corte não vai ter muita assim diferença. A cabeça vai ser impressa praticamente inteira. Talvez aqui, só aqui nessa parte aqui, o corte ainda ele tá aprovando alguns cortes, porque ele falou que depende da produção dele lá. Sim. Eu tô fazendo alguns, mas eu tô pensando talvez em separar só alguns cabelinhos aqui, mas eu acho que nem isso. Talvez, tô esperando ele só olhar lá, mas eu acho que não vai ter necessidade de cortar. Essa cabeça aqui vai ter um corte mais aqui nessa barba, porque pra imprimir a cabeça com a barba voando não dá muito certo. Aí eu cortei, fiz o corte bem mais aqui na barba aqui, tentando não mostrar onde que é o corte, né? Porque pra não ficar assim feio também, tento cortar na divisão que fica bem legal aqui. E o resto também vai ser impresso tudo junto aqui, a cabeça com o cabelo. O cabelo tá bem sólido, tá bem colado no... Essa escrita que você fez no martelo dele. Essa escrita? Sim, foi um alfa aí? Isso, posso até mostrar no ZBrush depois. Eu no Photoshop mesmo eu digitei a frase, né? Sim. Que eu não vou falar em inglês aqui, porque o inglês pra falar não é top. Mas aquele que possuir o martelo, se for digno, terá o poder de Thor, né? Aí sim. Coloquei ela lá em inglês lá, procurei essa fonte, que é uma fonte clássica que o pessoal usa muito nas estátuas do Thor. Procurei ela, usei ela aí, mas no Photoshop mesmo eu digitei ela lá e mudei ela para branca, porque o ZBrush, quando você coloca ele como alpha, ele vem meio que negativo. Aí a branca, no caso, ficaria preta ali, ficou ao contrário. E você usa o drag rect ali, puxa ele ali na frente do martelo, deixa o martelo bem plano, puxa ele na frente do martelo e dá um inflate negativo. Eu gosto de dar um inflate negativo de 2 ou 3 ali, dependendo, eu faço o teste, né? Como eu disse, é sempre um teste. Sim. Mas eu dou um inflate 2 ou 3 para ver a força que fica, e depois eu dou uma suavizadazinha na máscara e dou mais um inflate 1 para a borda não ficar, a borda ali da escrita não ficar aquele serrilhado do polígono ali, né? Que o polígono esticou para baixo. Eu dou mais um inflate 1. Eu acho que 1 é o certo. E ele fica bem certinho. Deixa eu ver se dá pra chegar perto aqui da imagem. Aqui a imagem não... deu qualidade aqui. Ele fica bem certinho. Bem certinho escrito. Nossa. Eu fiz os detalhes da armadura praticamente. Essa armadura, primeiramente, ela não tinha esses detalhes vikings nela, desses símbolos. Foi uma solicitação. Isso, foi uma solicitação do cliente, que queria algo mais viking, tanto que esse cabelo também não tinha. Eu tinha feito só essas duas cabeças, que seriam as duas cabeças trocáveis, e ele me solicitou essa terceira cabeça com cabelo mais viking e essa barba maior. E esses detalhes vikings, tudo imagem de internet mesmo, Pinterest. Pinterest é o melhor lugar para ter referência possível. Cheio de referência. E eu só usei esse método que eu falei. Tentei achar a imagem PNG mesmo, que é sem o fundo dela, né? Só sim, a parte do símbolo, e troquei as cores e fui fazendo ali, tentando deixar não muito poluído também, mas deixar o símbolo que eu queria. Alguns eu fiz na mão também, olhando referência, alguns brushes básicos também
Dan Standard pra fazer arranhado, esses arranhadinhos assim do... Deixa eu ver se vai deixar renderizar. Arranhadinho de armadura, esses gueriguerizinhos. Foi tudo brush básico do ZBrush. Machado, né? Que também fiz, igual fiz do Kratos. Imagem de referência. Esse, né? Não sei falar muito certo o nome dele, mas acho que chama Jarbiorn, chama esse machado. Peguei referência na internet, coloquei no Spotlight e fiz a máscara por cima, extraí, e a partir daí foi modelagem. Polish na lâmina e por aí vai. Brushes normais. A base dele também foi feito com Z-Modeler. Essa base foi um cilindro, só achatei e deixei na espessura aqui da base. E com o Z-Modeler você vai dando extrude para dentro, para fora, para dar esse aspecto assim de ornamentos da base, né? Aqui eu fiz na mão mesmo, esses símbolos vikings aqui eu fiz na mão. Uma dica bacana para quem quer fazer essas terrinha, neve, essas coisas, lava. Eu simplesmente fiz essa pedra, dupliquei ela, deixei ela com a malha assim mais leve e fui com o Clay Build-Up mesmo. Você escolhe ali no alpha dele, você escolhe o spray e diminui ele um pouco, né, para ficar a pedra ficar por cima e ele por baixo. E com o spray em algumas áreas eu fui jogando massa para cima, para ficar nesse formato de neve. Aí fui escolhendo aqui onde ficaria melhor e fui jogando o Clay Build-Up por cima. Ela vai saindo da pedra, a massa vai como se estivesse saindo ali. Você vai só escolhendo onde fica. O que é essa máscara aí, velho? Essa máscara? Tem um rosto aí. Essa máscara aqui é do Dr. Doom. Ah, é o Dr. Doom mesmo, né? Foi um easter egg que pediu pra colocar. Ah, massa. Então, e na verdade eu pensei em colocar e mandei pra ele pra ver se ele aprovava, né? Claro. Mas é um personagem, eu li um pouco da HQ. É um personagem que ele bate de frente com o King Thor num certo momento da história lá. Beleza. Então eu falei, vai ser legal colocar essa máscara aqui. Ele adorou também. Esses matinhos aqui, essas ervazinhas, também foi tudo insert mesh. Você faz ela coladinha aqui e ela vai tomando formato, facinho de fazer. E fica bem legal assim o resultado final. No caso aqui é um render mais com um material diferente, só para dar um destaque no brilho aqui mesmo, da armadura e tal. As 3 cabeças, que esse cabelo aqui deu bastante trabalho para fazer, eu gostei bastante do resultado no final. Eu tinha feito ele bem com menos cabelos, mas eu achei que não tava com tanto aspecto, então mais uma vez eu fui com insert mesh ali básico do ZBrush e fui jogando os cabelos aqui num formato que eu achei bacana de fazer, foi dando uma diferenciada. E esse aqui é o render final dele, que eu fiz para apresentação o cliente apresentar pro pessoal lá. Foi praticamente tudo no Photoshop também. ZBrush e Photoshop. Hoje em dia eu não uso o software para fazer render não. Eu gosto bastante do resultado, como fica no final. Aí eu fiz para divulgação, eu gosto de fazer. Eu fiz 2 imagens, fiz uma porque como a outra cabeça vai ser 2 edições. Uma edição será com esse capacete e o machado, e a outra, que eu acho que será um pouco mais cara, será com as 2 outras cabeças e a espada. Eu não mostrei a espada aqui, né? Mostrou no render anterior, mas não aquela dourada como ela tá. Deixa eu te mostrar no ZBrush aqui, que depois ela deu uma mudada. Olha, está aparecendo aí. Tá. Essa espada aqui depois, que foi modificada. E ele me pediu, esses dias agora, ele me pediu para fazer um gorro. Esse gorro que eu fiz aqui, ele não vai ser impresso. Ele vai ser feito com tecido de verdade mesmo. Ele está pensando em fazer ele com tecido, aqueles arames que seguram aqui a capa. Além dessa capa esculpida, ela vai ter essa capa de pano
normal com os arames. Nossa. E vai ter essa espada, que vai ser 2 edições. Então eu vou fazer fiz esses renders com cores diferentes para simular também que tá em cima da montanha nevada, né? Então fiz esse render aí. Aí geralmente eu gosto de fazer o render, o mesmo render com as posições diferentes para o pessoal ver atrás e tal, como ficou. Aqui tem símbolos também para todo lado, que pediu para colocar. O martelo do Thor, né? Que tudo foi feito de primitiva também, cilindro, não tem nada demais aqui. Foi tudo. A textura eu também fiz na mão também. Essa texturinha de quebrado, rachadinho, buraquinho, foi tudo na mão. Foi a pintura também bem fácil de fazer, tudo usando máscara de cavidade, essas coisas. O Álvaro me ensinou a fazer esse cabo aqui bem mais fácil do que eu tava fazendo. Eu tava fazendo de um jeito bem difícil. Ele falou, não, tem um jeito bem mais fácil aqui e bem mais prático. E uns renders mais de perto também para mostrar os detalhes que eu gastei umas horas fazendo aí, esses detalhes aí. Mas foi isso mesmo, esse personagem aqui que eu tô. Eu tô fazendo mais 2 personagens aí. Mas esses, infelizmente, não posso mostrar por enquanto. Mas vai ser daqui uns dias eu posto eles aí. Vai ficar bem bacana também. Esse King Thor aí, você pode divulgar? Ainda não. Esse King Thor, no caso aqui, eu pedi a permissão dele para mostrar aqui na live. Mas eu postei só o que ele postou. Eu mandei esses renders todos para ele. E ele vai fazer durante, se não me engano, 3 semanas. Ele vai fazer divulgação. Essa semana ele mostrou o braço e a armadura. Semana que vem ele mostra o braço de ferro e por aí vai. Tá criando hype, né? Isso, pra ir criando hype lá no pessoal lá, que vai, nos clientes dele. No mais foi isso mesmo. Pô, massa, velho. Então você saiu de 2014 para 2019, deu um salto. Bastante. Estudando bastante, nossa, mãe, virando noite. Até hoje em dia eu viro. Hoje, depois dessa live, da live aqui, com certeza eu vou virar, que eu tô fazendo mais render pra ele. Eu pego meu monsterzinho lá e até 6 horas da manhã do dia. Aí depois fazendo agarrado, porque eu também gosto bastante, eu produzo mais à noite, assim, porque eu tenho até que melhorar isso, que é uma coisa que eu acho que melhorar é meu foco. Porque de manhã, assim, se eu começo a modelar e alguém me chama, e eu perco minha concentração, assim, e volto, não tô com o mesmo pique. Eu gosto de fazer modelar de madrugada, porque eu vou fazendo, vai saindo e eu vou... velho, o negócio é fazer. É aquela história, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então eu prefiro esse horário mesmo. Deixa eu ver aqui Esse modelo tá bem pesado, eu não dei decimation nele ainda. Esse aqui... Faz o seguinte, mostra só um exemplo de como é que você faz os props. Como é que você fez aquele machado saindo do plane, pra galera... Tá, o que a gente tem falado é que a galera às vezes quer entrar na área e esquece dos props. Então, até porque quer entrar com games ou cinemático, bom dar um estudado em props. Eu também tenho que me aprofundar mais assim nos props, porque pra games no caso. Sim. Porque como eu tô focando, tem um ano pra cá eu tô focando muito em colecionável. Pra props pra games é a retopologia, né? Tem que ficar tudo uma malha bem assim, bem leve. A gente tem um membro do Acesso Gold aqui do Conart, o Rodrigo Perrotti, que ele fez justamente props para um game e foi uma modelagem de hard surface de carros. Uns carros destruídos assim, meio velho e tal, e ele fez. E boa, fez o primeiro, mandou, a empresa gostou, aí pediu mais 3 depois. Top. É só começar, velho. Não, você tem que começar, porque também se você não tentar também, você ficar pensando como é que você vai resolver isso, acaba que você não faz. Então você tem que ir estudando, fazendo e estudando. Eu peguei um plane aqui, vou dividir ele algumas vezes. Deixa eu ver se tá com double aqui, já tá com double. Deixa eu só... Aqui no caso eu peguei esse plane, ele já tá com o extrude aqui. Eu vou
só selecionar esse polygroup, deixar ele só com o polygroup da frente. Eu vou deletar aqui no Delete Hidden. Deixar só com o da frente. Vou dar um double aqui. Display Properties Double. Para eu conseguir ver ele aqui dos dois lados. No mais, eu venho aqui no Google mesmo, dito, se não me engano, eu tenho aqui no meu HD. Deixa eu até ver aqui. Deixa eu pegar no Google aqui que meu HD está conectado. Leviathan. Posso pegar uma imagem mais de frente assim, né, para ficar. Aí eu venho aqui no Texture. Tá pegando toda a tela aí, tranquilo? Tá, tô vendo. Aí eu venho em Texture aqui, venho no Import, seleciono o machado que eu quero. No caso aqui, a imagem que eu quero. Venho nela aqui e clico nesse maisinho, nesse mais e menos, e ela vai ser adicionada aqui na meu grid. Eu dou uma ajustada aqui na tela aqui para ficar mais central. Dou um Shift Z. Shift Z ele vai esconder a tela. Pego o plane. E que mesmo com... Pode ser no brush um freehand, ou pode ser o laço. Aí vai depender da escolha da pessoa, qual que ela acha mais fácil. Eu venho aqui e faço o formato do machado. Do plane. Venho aqui desenhando ele. Não fico bitolado em fazer certinho, não, porque depois nisso eu vou, no poligonal lá, eu vou dar uma melhorada nele. Tá. Aí ficou o formato ali, eu dou um Ctrl W, que é para transformar aquele mask em polygroup. Seleciono, segurando o Shift e Ctrl, eu seleciono o polygroup, ele vai esconder ele. Com o Shift e Ctrl selecionado, eu puxo aqui e arrasto, ele vai trocar aqui, ó, o machado. Deixa eu só esconder isso aqui. Vou com um double aqui. Aí vai ficar assim, ó, desse modo. Vou selecionar ele aqui. Antes disso, antes de selecionar, eu gosto de dar um Edge Loop, Group Loops. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai deixar a malha, tá vendo? Ele não fica serrilhado aqui dos lados, porque se eu selecionasse aqui esse, tá vendo? Ele fica bastante serrilhado. Sim. O formato dele. Isso, as edges. Ele fica bastante serrilhado, eu esqueci as palavras aqui. Ele fica bastante serrilhado, então eu gosto de dar um Group Loops, que ele vai deixar o mais certinho possível as loops aqui. Aí sim eu seleciono e excluo o resto, porque eu não vou precisar mais. O pessoal tá processando aqui. No caso, basicamente, eu faço assim, ou senão eu dou o extract, mas hoje em dia eu não gosto muito do extract, não, que ele sai, as loops dele saem muito esquisitas. Aí, tá vendo? Aí saiu aqui o formato do machado. Eu vou aqui no Delete Hidden, e aqui eu vou dar um Zero Mesh na mesh para ela ficar otimizável aqui. Eu gosto de deixar ela, eu faço o teste aqui, eu gosto de dar o Zero Mesh o mínimo possível, para ficar a malha bem leve. Processando ali. Mas você vê se não deforma, né? Oi? Você avalia se não deformou demais. Isso, eu avalio se você não vai perder esse formato primário que eu fiz aqui, né? Com a máscara. Sim. Se perder bastante, eu aumento um pouquinho para fazer mais loops ali. Vamos ver o Zero Mesh. Esse meu eu tô precisando dar uma formatada, porque tá meio pesado. Depois de fiz esse Tor aí, tá cheio de... Todo dia que eu mexo no Tor, eu salvo um arquivo. Eu não gosto muito de salvar um arquivo em cima do outro, não, pra ter backup em si. Então eu tenho milhões de backups no meu HD aqui, por isso que tá pesado desse jeito, no Zero Mesh. Mas no mais é isso, eu faço aquela máscara em cima, ó, vai terminar o Zero Mesh. E dou... escondo, e aqui não perdeu, tá vendo? Ficou bem otimizável aqui. Sim. E não perdeu o formato que eu queria. E a partir daqui eu venho com o Z-Modeler
Tá vendo? Uhum. Quick save. O ZBrush deu crash. Bem na hora que eu usei o ZModeler aqui. Deixa eu abrir de novo aqui. A partir dali eu venho com o ZModeler e dou extrude no modelo. Dá o volume. Isso, ele vai dar a espessura no objeto. Deixa eu selecionar aqui. Nossa, voltou lá atrás, olha. Deixa eu ver se eu tenho aqui o... Voltou ao normal aqui. Aí eu venho com o ZModeler aqui, seleciono uma face e venho aqui no Extrude. Se eu deixar selecionar Single Poly, ele vai puxar só a face que eu estou selecionando. No caso eu venho aqui, Polygroup All, e puxo tudo. Ele vai dar a espessura do machado. Antes disso, no caso, se o ZRemaster tivesse perdido os detalhes que eu queria ali do formato, eu simplesmente venho aqui com o Move, bem simples. Aqui venho dando puxando aqui os loops aqui, as edges, e vou deixando aqui no formato que eu queria antes, que é o que estava na referência. Mas no mais é isso aqui. Nossa. Vem com o Extrude, puxa ele aqui. Aqui tá bacana já. No caso, a partir daqui é questão de modelagem mesmo, que eu vou fazendo. No caso aqui, para eu dar aquela sensação aqui que ele estava soldado, eu posso selecionar esses loops aqui e transformar em outro polygroup e dar extrude nele, que ele vai dar como se fosse a solda ali, né? Sim. Ele vai dar a solda do machado. E a partir daqui eu posso dar aqui em Geometry, eu venho aqui no Crease. Eu gosto de deixar o Crease All por enquanto. Quando você dá o Extrude, ele vai criar um polygroup dos dois lados, né? Do lado que eu puxei, do outro lado e aqui na parte do meio. Sim. Aí eu posso ou deixar o polygroup como Crease Polygroups e dar uma divisão, que ele não vai perder os detalhes, porque se eu não dar Crease, ele vai dar uma arredondada. Ele vai arredondar todo. Pra segurar. Eu não quero isso. Eu vou dar um Crease, pode ser polygroups mesmo. Eu gosto de dar umas... Aqui no caso, tá perdendo aqui em cima. Eu posso vir aqui segurando o espaço. Eu venho aqui em Crease. Eu posso dar Crease só em uma edge aqui, por exemplo, nessa e nessa aqui. Vamos ver se vai dar certo. E dar o Crease Polygroups e dar um Divide. Ele vai segurar. A edge que estava ficando redonda, com o Crease nela aqui, ele vai segurar. Além do Crease Polygroup que eu dei, para deixar o formato. E a partir disso eu venho aqui, dou mais uma divisão, para ver que ficar numa malha assim, melhor de trabalhar. Tiro todo o Crease que eu dei, dou um One Crease All, dou mais uma divisão. No caso aqui eu vou deixar mais um Crease All. Vou dar mais uma, vou dar um Crease e dar uma divisão. Aí ficou boa agora a mesh. Deixa eu tirar esse material horroroso aqui. A partir daqui eu venho com o Trim Dynamic ou Polish, aí depende do que a pessoa gosta de usar. Sim. A partir daqui eu venho, vou dando uns polishes aqui onde que vai ser a lâmina. Aí eu posso usar vários tipos de brushes aqui, né? Posso usar o Trim Dynamic mesmo, que o Trim Dynamic ele vai tirar essa sensação dessa quina que deu aqui do polygroup entre um polygroup e outro. Ele vai tirar essa sensação. Eu posso passar ele um pouquinho, dar uma suavizada bem leve. Depois eu posso vir com High Polish, por exemplo. High Polish é dar uma quina entre um nível ali da modelagem e outro, ele vai dar uma quina. Que aí eu vou testando. A partir daqui eu vou testando. Polish eu já não gosto muito para Hard Surface. Mas geralmente eu uso o Trim Dynamic e o High Polish mesmo. Que o Trim Dynamic eu vou tirando ali aquelas quinas que não tem necessidade. E o High Polish eu vou pulindo as partes que eu quero bem lisas, assim, bem plana. Que é a parte entre a lâmina e o comecinho aqui dessa parte lisa. No caso é mais isso mesmo. Meus props são todos feitos assim, plano, uso uma referência,
por cima do plano e faço a máscara, transformo em polygroup, dou o edge loop, group loops, Sim. que é para criar os grupos ali, para ficar bem, a divisão entre o edge loop ali ficar bem suave. Seleciono o polygroup que eu quero, né, que foi transformado, excluo, dou hiding, escondo os que eu não quero e dou delete. E a partir daí extrude com Z-Modeler. Hoje em dia eu uso bastante ele para fazer tudo. A armadura que eu fiz do Thor foi tudo assim, o machado, o capacete, fiz tudo com Z-Modeler. A armadura da perna, a armadura da perna eu nem fiz plano. Como já tinha feito a anatomia da perna aqui, eu mascarei e dupliquei, né, o modelo. Peguei o modelo ali, dupliquei ele, fiz a máscara na cópia, fiz todo o processo que eu expliquei agora, do polygroup e tal, e excluí o que não sobrou e excluí a cópia, fiquei só com a armadura e a partir daí eu fui modelando ela. Esse aqui foi tudo máscara mesmo, não fiz no plano, fiz tudo direto na peça, na cópia. Fiz a máscara e fiz o processo. A partir daí é só pulindo, é só modelagem mesmo. Você vai pulindo ali com high polish. O Z-Modeler, ele é como qualquer modelagem poligonal de qualquer outro programa, Max, o Maya. Você já faz ali o extrude, ele já fica bem liso, né? Para hard surface é excelente, né? Você não precisa nem mexer muito. Como armadura e arma, machado, você vai dar só o extrude ali, você vai mexer praticamente só na lâmina. O resto aqui você vai mexer muito pouco para deixar ele no formato. Você vai mexer só ali no formato que vai ter que mudar mesmo. No mais é isso. O meu processo é bem simples. O que eu aprendi com o Álvaro lá e com o pessoal que eu já fiz o curso é tentar fazer o mais rápido possível, mais bem feito possível e mais simples possível. Beleza, velho. Pode tentar deixar muito complexo, não, porque isso toma muito tempo. Se deixar muito complexo as coisas, acaba que vai saindo. O simples que você vai fazendo, ele vai fluindo. Beleza, Paulo. Acho que é isso. Deu certinho? Nossa, acho que agora vai curtir. Foi bacana? Você acha que vai ajudar bastante o pessoal? Com certeza, vai, com certeza. Até mesmo nosso papo antes de qualquer coisa técnica aí já ajudou. Foi o que eu tava pensando, assim, porque diferente do pessoal ali, né, que você já entrevistou o cara fodão na empresa aí, o Eduardo Silva, o Rafa Souza, diferente desse pessoal, eu tô começando, tem 1 ano e pouco nessa área, mas a dica que eu tenho mais, assim, a dar foi a que eu falei anteriormente, se você tem, assim, garra e quer estudar mesmo, quer isso pra sua vida, eu acho que chega pra todo mundo, é só você não desistir. Você tem que... Vai ter hora que você vai... Tipo assim, acontece muito comigo, entre um modelo e outro, eu falo, nossa, mas será que eu consigo fazer isso mesmo? É até engraçado, eu fico brincando com um amigo meu, eu acho que todo dia, entre um modelo e outro, eu acho que eu sou uma fraude, assim. Eu não consigo fazer nada desse modelo. Mas falando sobre isso também acho que foi com o Vinícius Fávero. A síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor. Exatamente. Toda vez que eu começo um modelo, tipo assim, eu terminei o Thor agora e comecei o outro personagem, que eu não posso falar ainda. Outro personagem. Mas começando ele, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir fazer esse modelo com esse cara? Será que eu consigo? É muita coisa. E eu acho que eu nunca vou conseguir. Mas aí eu pego, igual esse agora que eu tô fazendo, já deu uma adiantada boa nele. Eu comecei a modelar ele. Aí de repente eu começo a fazer, começa a fluir, eu já começo a gostar. E aí vai só... Cara, teve um que eu vi do Álvaro, que é o Lobo. Lobo, foda demais. Cara, é muita peça, velho. Não, é muita peça, mano. Muita peça. Ele mostra na live, ele mostrou na live. Na live, nossa, é peça demais. Pra cortar, organizar. Não, eu também penso, eu vejo eu vejo muito vídeo desses estátuas que o pessoal faz em evento, né?
Sim. que nessa Wonderfest lá em Xangai, eles apresentam esses protótipos todos dessas estátuas que vão sair. Aí eles dão uns close assim, debaixo do planador que o Álvaro fez lá do lobo, mas é peça até não acabar mais. É muito detalhe. É muito detalhe. É bem bacana. Mas é igual eu tô te falando, é só não... toda vez que eu começo, eu acho que eu vou conseguir, mas é só não desistir. É isso. É uma das coisas que a galera tá aprendendo, que é isso. Não desistir, persistir, manter o foco. Persistir. Né? Igual eu falei também, chega uma certa hora, você tem que investir na sua carreira. Tipo assim, você consegue estudar muita coisa por conta própria. Tem muito conteúdo bacana na internet, assim, YouTube. Hoje em dia tem 10 vezes mais do que quando eu comecei. Tem muito ensinando praticamente tudo, assim, do básico ao intermediário e um pouquinho do avançado ali. Você consegue, no YouTube, você consegue fazer coisa bem bacana. Mas a partir de um certo momento ali, você tem que ter um caminho a seguir, assim, alguém para te pegar na sua mão e te mostrar. Isso também, assim que você decidiu o que você quer fazer, né? Igual eu quero fazer. Comecei a colecionar. Focar isso, procurar um mentor para isso. Não adianta você também querer fazer colecionável e pagar um workshop em Cinematic Games, né? Então, você tem que ter esse filtro aí. E, tipo, saber a hora de repente investir, assim, né? Um valor mais alto. E eu prefiro até que trabalhar com mentoria quando o aluno tem poucos recursos, né? Porque eu sei que o recurso que ele colocar ali, ele vai querer ter o retorno daquilo. Isso. Às vezes ela vai ter uma grana sobrando, não dá muito valor. Já fica meio preguiçoso fácil de apresentar os deveres, né? Quando vem muito fácil, você não dá muito valor. Então, igual esse que eu fiz do André Castro, eu tava desempregado e fui lá fazer o dele, gastei com o curso em si, mas gastei bem mais com estadia, alimentação, então eu voltei praticamente zerado. E é nessa hora que você pensa, nossa, será que é isso mesmo? Será que eu fiz o certo? E acaba que quando você tá quase desistindo, aí, igual eu te falei, se você tem persistência, aparece, não tem como não. Se você investe nos seus estudos, vai acontecer, uma hora ou outra. Pode demorar um pouquinho mais pra você, assim, mas com certeza. É que nem o Edivaldo Batalha lá, que também tá agora crescendo aí no mercado de colecionável, fez um Banshee espetacular esses dias aí. Ele postou lá o modelo dele, falou, galera, eu nunca esperei que eu ia conseguir isso e tá aí, minha primeira estátua feita e é só não desistir. Peguei isso, eu já tinha isso em mente, mas depois que ele falou isso, acho que é o que vou imprimir e vou colocar assim na parede do meu quarto. Nunca desisti. Massa, velho. E é isso, né, velho? Você falou aí que tá no começo aí, pô, é o que eu sempre falo, velho. Uma das coisas também é network, você ser relacionável, você ser ensinável. Você foi buscar um feedback com um cara que é super gente boa, assim, terminou conseguindo uma parceria de job, de trabalho, o cara postou, viu que estava buscando também. E é até uma coisa bem de cunho social, não social assim, de ser gratuito, alguma coisa desse tipo, não, mas é uma coisa que os caras... Ele aprendeu com alguém, o Eduardo fez o curso do Bernardo também, quando decidiu entrar na área de colecionáveis, conseguiu o jogo com o Capitão América que ele fez, e chega a hora que essa galera começa a devolver à comunidade tudo que aprendeu e a roda gira, né? Com certeza. Ninguém cresce sozinho, né? É isso, então, ele repassou conhecimento que ele aprendeu antes, aí ele repassou para você com certeza mais na frente já começou a repassar agora, aí com certeza vai repassar mais na frente também para outros coisas. Com certeza, eu acho que é tipo assim, o sonho de qualquer artista que não tem aquela gana no dinheiro, porque se você tá nessa área, é o que eu falo pro pessoa que tá começando assim, se você tá entrando nessa área para você ganhar dinheiro, você começou errado. Que o que menos vai ter é dinheiro no começo e alegria no 3D, assim, porque, igual eu mostrei no modelo lá, você não vai ter alegria no começo, assim, você vai só se frustrar e não tem dinheiro para você investir. Então, acho que é isso, você está começando nessa área,
com um olhar no dinheiro, você vai ficar frustrado muito tempo. Então é melhor você aproveitar a sua caminhada do que você tá... Faz o que você gosta, faz no horário que você gosta, modela o que você sempre tem vontade de fazer, porque no começo você não tem compromisso com nada, então você tá fazendo o que você gosta mesmo, literalmente. Sim. Então aproveita essa caminhada, faz tudo que você quer, porque na hora que começar a aparecer é uma alegria, com certeza, quando você começa a conseguir, mas também é muita responsabilidade com o cliente, com tudo. Então você vai ter menos tempo para fazer o que você gosta, vai continuar fazendo o que você gosta, é claro, mas menos tempo para aquilo que te dava bastante prazer no início. Né? Bom, beleza, Paulo. Te agradecer mais uma vez, velho, pela parceria aí, firmada. Mais para frente, com certeza, mais coisas acontecem aí pra gente. E parabéns pela evolução, velho, pela persistência aí, pelos resultados. Acompanhar agora, seguir teus trabalhos também, no Station. E não vejo a hora, né, velho? Sair os render aí, finais. Com certeza. Vai sair mais e mais aí. De acordo com que ele for me autorizando lá, eu vou postando. A galera vai vendo lá. Aproveitar aqui, né? Como eu sou muito puxa-saco do Eduardo, sim. Ele vai começar a dar mentoria. E eu vou ser um dos alunos dele, com certeza. Eu acho. Você falou, agora eu estava esquecido. Eu acho que eu me inscrevi. Ele fez uma pré-inscrição, né? Eu acho que eu coloquei o e-mail lá, não tô lembrado, mas se eu não coloquei, eu vou terminar aqui, eu vou entrar lá para ver. Não, eu já fiz a inscrição, assim, no diálogo com ele, 1 ano atrás, quando ele teve essa ideia de fazer mentoria. Na época a gente tava trabalhando junto, ele falou, não, tô com a ideia de fazer uma mentoria e tal, mas na época ele ficou agarrado por muito projeto que tava, aí ele adiou até para agora, que ele parece que vai começar. Quando eu troquei a ideia com ele, foi no primeiro Conar, que foi justamente no final de setembro do ano passado. Uhum. Ele estava pensando em mentoria, só que por conta do corre-corre e tal, ele não sabia como é que ia fazer, e ele não queria fazer um negócio mais ou menos também. Mas enfim, uma hora vai sair, com certeza aí. Com certeza. Aí a galera fica de olho aí, porque com certeza vai ser um espetacular o curso. Bom, tem muita gente boa fazendo, o Álvaro, o Eduardo, o Bernardo, o Cruzeiro. Pra galera que não conhece, tem um grupo do Discord também do Nilo e do Bernardo, que ajuda muita gente lá também. Sim. Tem o Fabiano Carlos também, tá com mentoria. Mentoria também. De anime, que com certeza não. É um mercado maior do que o mercado de comics. Bem maior, velho. Acho que eu vou 5 a 10 vezes mais do estado. Muito maior. Por dia. Tem muito anime, personagem toda hora tem uma temporada que tá diferente, com arma diferente, com a roupa diferente, então toda hora tem algo novo para modelar. Sim. É bem legal assim, investir nessa área também, que é uma coisa que eu quero fazer. E essa hora de anime, eles testam muito materiais, né, velho? Porque tem uns efeitos dos poderes, às vezes, dos personagens, assim. Sim, fogo ali, fumaça. Cara, sempre fica rolando poderes ali, tem um negócio bem legal mesmo. E o anime também é outra coisa que você tem que acertar ali. Não entendo muito, já tentei fazer algumas modelagens ali, mas o anime você tem que acertar aquele ângulo do rosto do anime ali, né? Porque você tem que, na hora que você vê ele de lado, você não vê aquele rosto mais humanizado, você tem que ver o ângulo do anime. Então, que é uma coisa que ele justamente vai passar na mentoria dele. Como é que faz isso aí? Então, o ângulo ali, o anime você não modela o olho ali, você faz uma coisa mais chapadinha para a pintura vir depois. É bem legal essa mentoria, deve ser bem legal, que você deve aprender bastante. Bom, beleza. Fechou então, parceiro. Foi bem. Espero que tenha sido bem esclarecido, então, espero que ajude bastante pessoas que estão começando. Simbora, a ideia é essa. Valeu. Obrigadão, parceiro. Boa noite, assim, velho. Bom restinho aí. Já começou madrugada, né? Não, mas agora eu vou até umas 6. Fechou, velho. Boa sorte. Valeu, parceiro. Obrigadão. Valeu, irmão. Um abraço. Abraço. Até mais.